Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui novamente ao canal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante, como você pode utilizar opaco no dente escurecido e mesmo assim conseguir fazer com que tenha alta naturalidade no final do seu processo restaurador. Então eu te peço desde já, se você tem interesse em ser notificado de todas as postagens, de todos os vídeos, dicas, aulas que nós colocamos aqui no canal, você precisa assinar o canal e precisa também ativar o lembrete, porque assim nós vamos te informar sempre que a gente postar um novo conteúdo. Então vamos lá. Qual é o grande problema na sua tentativa de uso do opaco? Vamos lá então entender sobre esse assunto. Existem opacos de várias cores. Você tem situações em que você pode encontrar numa dental um opaco que seja rosa, você tem um opaco que seja branco, você tem um opaco que tem mais ou menos uma cromatização aí em torno de A1, A2, tem outros que são um pouco mais cromatizados, você tem resinas opacificadoras de várias marcas comerciais diferentes. Normalmente essas resinas ou elas recebem a letrinha O ou então elas recebem a letra D de dentina. Então esse é o primeiro ponto onde começam a surgir as suas dificuldades. Será que eu preciso utilizar um opacificador fluido, que são esses primeiros que eu disse a você, ou será que eu preciso utilizar para essas situações clínicas uma resina composta com característica opacificadora? E aí é que começam a surgir os problemas aliados ao fato de que cada material de cada empresa tem um poder opacificador diferente. Então vamos lá fazer essa anotação que é um ponto importante da gente se lembrar. Ó. Então existem opacos de várias cores. Por exemplo, existem opaco rosa claro, rosa escuro, cromatizados, resinas opacificadoras, resinas para dentina opaca. E aí você começa a ficar com dúvida, né? Será o que é que eu posso fazer uso aqui que vai me dar mais resultado? Então, além desse detalhe, desse problema que existe aí, ainda existem mais dificuldades então. Quais são elas? Além disso, ainda existe o fato do seguinte, muitas vezes você experimentou algum desses opacos, ou experimentou alguma dessas resinas, às vezes você viu alguma indicação e não obteve o sucesso que você desejava. Né? Então, é um problema grande, porque às vezes, poxa, mas naquele caso deu certo, por que no meu não deu? Então vamos lá, ó. Você já usou algum destes opacos ou resinas, né? Resinas opacificadoras e não deu certo. O que normalmente não dá certo quando a gente usa? Vou colocar aqui para você, ó. Acinzentou ou ficou muito branco. O que seria totalmente artificial. E aí o seu paciente vai ficar reclamando, né? Poxa, doutor, o dente era escuro demais, agora ficou brancão pra caramba. O que é que a gente pode fazer aqui para tentar melhorar isso? Então, nós vamos entender isso durante a nossa conversa para definitivamente resolver essa questão e você poder entender um pouco mais desse obstáculo importante que está existindo aí na sua atividade clínica. Mas, olha só, aonde pode ser que você errou? Você fica pensando, né? O que é que você errou? Será que você errou? Porque existem algumas oportunidades de erro aí que podem ter acontecido. Você pode ter errado, por exemplo, no próprio opacificador, justamente porque existem tantas marcas, tantos modelos diferentes, você pode ter usado algum que não te dê bom resultado, então errou no opacificador.
Você pode ter o errado na resina. Às vezes aquele era um caso que precisava de um poder opacificador maior e a resina opaca que você selecionou não consegue isso. Ou você pode ter errado, por exemplo, na espessura, na quantidade de material opacificador que foi utilizado. Você pode ter errado na espessura das outras resinas que foram colocadas depois. Se você se lembra, a gente já conversou sobre isso, mas colocar uma resina mais translúcida na última capinha, no final, em espessuras grandes, maiores do que 0,5, 0,7 milímetros, você corre muito risco de acinzentar. Então a sua restauração pode estar acinzentada ainda, talvez nem pelo fato do opacificador que você utilizou, talvez você até utilizou ele corretamente, mas aí você errou na camada final da sua restauração. Então vou colocar aqui esses erros para que você preste atenção para que você preste atenção nisto e esteja atento nos próximos dentes que você for restaurar, tá? Então o que você pode ter errado? Olha só, no opacificador escolhido, o que você pode ter errado? Ó? Poder opacificador pequeno. Então, às vezes, pode ser que você errou nesse momento aí. Mas você pode ter cometido outros enganos também. Ó. Você pode ter errado na espessura do opaco ou da resina opaca. Você pode ter errado também na indicação. Casos mais escuros precisam de opacificadores mais potentes. E aí pode ser que você utilizou um opacificador que não tenha o poder que você precisava para aquele caso clínico. Ou você pode ter errado na estratificação das resinas usadas. Vou colocar aqui entre parênteses, observação, última camada de esmalte espesso. E aí, se você fez esse erro ali, aí não adianta você ter utilizado um bom opacificador, colocou na espessura correta, cromatizou direitinho com a dentina, fez tudo bacana, mas afinal é que matou o seu caso e aí você acinzenta novamente. Melhorou, mas ainda continua acinzentado e não no padrão que você gostaria que ficasse. Tá? Então, esses são os principais problemas que podem ocorrer nessa sua tentativa de uso do opaco. Eu quero que você esqueça o seguinte. Às vezes você está pensando que vai ter uma solução mágica aqui. Sem tentativa, ó, sem tentativa, não há resultado. Por que eu digo isso para você? Eu já tive casos em que eu fiz a substituição da restauração numa primeira etapa de atendimento da paciente 5 vezes. Essa paciente sumiu, voltou depois de algum tempo, 3 anos, voltou novamente no consultório para que eu fizesse novamente esse elemento e aí eu troquei mais 4 vezes. Então veja, 9 substituições. Nossa, Rodrigo, mas aí não é possível uma situação dessa. É uma situação que, para mim, foi muito importante em termos de formação, que eu não desejo para nenhum de vocês. Porque com esse caso eu obtive muitos elementos para trazer informações para você saber como lidar de uma maneira melhor. Então, por isso que sem tentativa você não vai conseguir resolver. Corre-se o risco de dar errado? Sim. Isso precisa estar claro para o seu paciente desde o início e ele vai entender que você está com o objetivo de fazer aquilo dar certo e quer fazer a coisa ficar legal. Tá? Então, precisa ter essa explicação legal. Então, sem tentativa, não há resultado. Outra coisa importante, não há receita de bolo. Não significa que você fez um determinado caso que era um A3 ou um A4 ou A5 e você conseguiu trazer isso para um B1, que era a iniciativa ali, a tentativa
com o seu paciente, ficou lindo, maravilhoso, natural, fantástico, chegou um outro caso com o mesmo padrão de escurecimento e não conseguiu resolver do mesmo jeito. Os casos são diferentes, as origens do escurecimento é diferente. A maneira como aquele dente está disposto no arco, o que você vai colocar de resina depois, os materiais que você usou, tudo é diferente. Por mais que você ache que usou tudo padronizado, não há receitinha de bolo. Então você precisa fazer muito para ir criando experiência e saber o que é que você pode fazer de maneira que te traga uma resolução nesse obstáculo, um atalho para que você não fique, né, sempre travado e utilizando coisas que não vão te levar a lugar nenhum, né? Vai na verdade, te levar a uma sequência de repetição extrema sem resultado interessante. E o resultado interessante é aquele que faz o seu paciente ficar feliz. Então, é isso que nós vamos buscar. Outra coisa que eu quero que você esqueça, ó, nem todo material tem o mesmo comportamento, mesmo que seja codificado com opaco. Então, às vezes, você tem materiais que são opacificadores, sim, são, mas eles precisam ser trabalhados de uma maneira diferente. Tem opacificadores que vão te servir para situações mais suaves. Tem outros que vão te dar um poder opacificador maior. Então você precisa ter essa cartela de opções aí para que você saiba, né? Não é porque recebeu um nome opaco que ele serve para tudo, tá bom? Então isso é super importante de saber para a gente conseguir resolver de uma maneira mais fácil e predizível. Como você pode resolver então essa situação? Primeira coisa, você precisa conhecer os materiais. Isso eu vou mostrar alguns detalhes interessantes para você que você saiba sobre esses aspectos. Poxa, o que então eu preciso saber? Qual que é o mecanismo aí desses materiais para que eu saiba direitinho como usar? Você precisa experimentar. Não adianta só o Rodrigo contar para você. Se você não experimentar, não fizer tentativas, não errar para aprender, aí você não sabe como fazer. Tá certo? A minha intenção é que você erre o mínimo possível, né? Mas você vai precisar ter essa prática, essa estrada, essa rodagem, horas de voo, tá certo? Você precisa também fazer uso de fotografia. E aí eu vou colocar aqui, ó, preto e branco. Por quê? A fotografia preto e branco, ela te dá nível de valor. Quando você tem um dente escurecido, ele está com baixo valor. Você vai olhar os dentes do lado e ver qual é o nível de branco que eles têm. E o seu objetivo é chegar nesse mesmo nível. Para isso, qual o material que você vai ter que utilizar? Tá? Então, por isso que é importante. Uma fotografia bem feita é um auxílio imenso para o seu trabalho com os dentes escurecidos e com qualquer outra restauração de resina que você for fazer. Mas especialmente aqui nos dentes escurecidos, o auxílio é imenso, é tremendo. Eu diria que seria decisivo, tá? Então preste atenção nisso. Vamos colocar aqui alguns exemplos para que vocês vejam soluções com diferentes materiais. Então eu vou abrir aqui a tela para que vocês possam ver isso, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa é uma situação clínica que esse paciente apareceu após uma fratura. Então vejam que os dois elementos estão bem escurecidos. Um desses elementos necessitou de tratamento endodôntico e colocação de um pino. E aí depois nós chegamos nessa fase aqui, onde nós vamos iniciar o processo restaurador. Vejam que no processo restaurador dele nós precisamos fazer preparos, não tem outro jeito. Uma das maneiras mais errôneas que tem é você tentar resolver um dente escurecido sem preparo. A não ser que você tenha um dente bem pouco escurecido e tenha liberdade de acréscimo de material para vestibular dentro do seu planejamento estético que foi realizado. Caso contrário, não tem outro jeito a não ser fazer um desgaste, por mínimo que ele seja. E depois de todo o tratamento de aplicação de adesivos, etc., eu quero chegar aqui nesse ponto. Ó. Vejam só, aqui dá para a gente ver
um elemento já com um opaco aplicado. Observem que ele neutralizou totalmente aquela situação. E olha aqui a diferença no outro elemento, onde eu apliquei em metade e na outra metade não. Olha só que bacana. Esse opaco aqui é o Empress Direct Opaque da Ivoclar, tá? Que foi testado e utilizado aqui nesse caso clínico. A sequência desse caso envolveu toda a fase restauradora. Nós utilizamos a Spectra Smart da Dentsply para finalizar esse caso. E aí, depois daquele opaco, percebam que eu estou cromatizando, utilizando uma resina para dentina, ou seja, essa A3O lá na região cervical, depois uma A2O na região de terço médio, e depois finalizei com a resina Body White, uma resina de corpo mais branquinha para fazer os mamelos na região incisal. Depois eu dei a sequência com o restante do processo restaurador, ó, aplicando uma resina mais translúcida nessa região incisal aí do paciente. E aí cheguei até no final do caso, deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui eu já tinha terminado uma parte inicial da restauração. Aqui, onde eu estou recobrindo com a YE, que é um esmalte um pouco mais amarelado, era a característica de cor desse paciente. Depois de tudo isso, aí vem todas as fases de acabamento, polimento, até que nós chegamos num resultado final extremamente agradável, né? Percebam que as cores ficaram bem bacanas, resolvendo essa questão do elemento escurecido. Olha só. E aí nós temos então um resultado super agradável, resolutivo, utilizando esse opacificador. Vocês perceberam que lá eu apliquei ele de uma forma mais uniforme. Tem uma outra situação clínica aqui que eu quero mostrar para vocês também. E lembrem-se ali que nós fizemos essa associação, né? Apliquei um opacificador e apliquei uma resina opaca depois por cima. Beleza. Deixa eu achar aqui um outro caso. Ó, esse é um outro caso, super interessante também do incisivo central, também escurecido. E aí vamos lá, vamos acompanhar aqui para vocês verem qual foi a nossa resolução. Em todo o mapeamento cromático, olha as fotografias preto e branco que nos ajudam muito. Depois de toda a aplicação de ácido adesivo, aí estamos aqui com a aplicação desse outro opacificador. Olha que agora eu estou aplicando esse opacificador de uma maneira diferente. E percebam que o escurecimento é diferente dos dois elementos. Aquele outro era um pouco mais preto e eu apliquei um opacificador mais cromatizado. Essa coloração aqui desse substrato, ó, não é preto, é uma coloração mais intensa, mais castanho, amarelado, né? E aqui eu fiz a aplicação de um opacificador totalmente branco. E só que vejam os detalhes, eu estou aplicando esse opacificador branco, mas eu não estou pintando aquela superfície inteira de branco. É como se você fizesse chapiscado. O opacificador branco, se você pinta todo, aí ele chama muito branco e daí você tem a chance de ter um resultado inadequado, né? Então, olha só. Depois nós temos a base lá traseira feita com a resina CE. Esse caso também foi resolvido com a Spectra, né? E aí, vejam só, estamos agora novamente fazendo aquela cobertura com uma resina opacificadora. Então, depois do opaco branco, agora eu apliquei aqui desse lado só o A2O. Depois de aplicar todo o A2O, eu estou agora com a dentina mais branco, um dentina white, agora na região incisal, até essa região de terço médio, para construir aqui toda a parte de dentina. Olha só, agora eu já preenchi essa região aqui com uma resina mais translúcida e vou revestir agora com um A1. Então vou revestir com uma cor A1. Ó, revesti tudo com A1 e deixei uma camadinha final apenas para cobertura com a mesma utilizada lá atrás, ou seja, aquela resina CE, tá certo? Que está aqui, ó. Então, finalizei o recobrimento, depois com a CE. Depois nós temos todas as fases de acabamento, bacana, até que chegamos aqui nesse resultado final.
resultado super agradável, embora ficou um pouquinho mais branco. E aqui eu atribuo esse um pouquinho mais branco ao uso da resina DW. Nós vamos ver no final que essa resina é extremamente branca e eu coloquei num volume um pouco maior do que o que deveria, tá? Então, é a diferença desses dois casos, né? Usamos opacos diferentes, maneiras diferentes de utilizar, para escurecimentos diferentes. E aqui vocês estão vendo que tem um pequeno erro, embora a paciente ficou super agradável, o paciente ficou extremamente feliz com o resultado e não quis fazer nenhum tipo de alteração. Eu tenho um acompanhamento aqui desse caso, aqui nós estamos com 9 meses de acompanhamento, um resultado legal, embora necessitava de um repolimento. Ó, dá para você observar, já é necessário um repolimento, mas a paciente estava bem confiante, tranquila, não queria fazer nenhuma substituição, então nós mantivemos e ainda estamos acompanhando este caso, tá ok? Então, vamos voltar lá nas nossas anotações. Eu já passei os exemplos para vocês. Quais são, então, as dificuldades que a gente pode ter, então, nesses momentos das seleções dos opacos? Primeira coisa, é difícil acertar a cor final. Então, para isso, ó, solução. Solução, vocês viram, mapeamento cromático. Você precisa fazer um mapeamento cromático utilizando fotografia, tá? Outra, então vou ainda colocar aqui assim, ó. Ainda, ó, uso da fotografia preto e branco, tá? Por quê? Para que você vai usar essa fotografia preto e branco? Para você ver nível de valor. Vou até deixar isso aqui, ó, junto com aquele outro problema, essa outra dificuldade que tem aí. E aí vai existir uma outra dificuldade, ó. O opaco aumenta o branco, certo? É uma outra dificuldade que pode surgir. Poxa, aumentou, ficou branco demais, e agora? Como que eu vou resolver essa situação? Então você tem que traçar um planejamento sempre baseado na situação inicial do seu caso. Se você for utilizar, ó, opaco branco, vou colocar aqui assim, ó, chapiscar. Se o opaco for cromatizado, ao invés de você chapiscar, você pinta a superfície. Em ambos casos, use resina para dentina depois. Tá certo? Então tem que usar a resina para dentina depois. Independente daquilo que você fez antes. Por isso o mapeamento cromático é fundamental. Ah, Rodrigo, não sei fazer esse mapa cromático, como que faz isso? Procura aí no canal, tem aula sobre isso, mostrando o que você faz, tá bom? Então tem isso bem direitinho aí. Vamos lá passar agora para a próxima etapa. Ó. O que seria um jeito errado que eu quero que você evite? Então, jeito errado de tentar resolver esse problema. Primeiro jeito errado, sempre aplicar da mesma maneira e esperar que solucione todos os seus casos. Não resolve todos os casos aplicando da mesma maneira. Então você tem que saber qual é a coloração para imaginar ali naquela situação clínica qual é o opaco que você vai utilizar para te dar bons resultados. E ter, sem dúvida, a fotografia como seu aliado. Já falamos sobre isso, né? Outro jeito errado é usar somente resina composta. Ah, Rodrigo, mas eu já usei. Mas aí, para você dar certo, o que você precisou fazer? Desgastar muito. Por quê? Porque muitas resinas, por mais que elas sejam ditas opacificadoras, elas têm dificuldade de opacificar. Eu já vou mostrar isso para você daqui a pouquinho, para você confiar naquilo que eu estou falando, vendo. E não só confiar porque, eu confio cegamente. Não, você vai ver isso que eu estou te dizendo agora. Usar só resina é um risco muito grande para você dar errado, a não ser que você desgaste demais. E nós não queremos isso. Tá? Então, vou colocar aqui um outro erro. Ó. Desgaste
pequeno. O que seria um desgaste pequeno? Aquele que é menor do que 1 milímetro. Ué, mas você acabou de falar para mim que a gente pode tentar desgastar menos, ou vai precisar desgastar mais? Como que é isso? Não estou entendendo, né? O desgaste pequeno que eu estou te falando é quando você vai utilizar alguns materiais específicos. Mas esse desgaste pequeno ele não é menor do que 1 milímetro. Um desgaste que vai conseguir resolver é aí em torno de 1,5, 1,4 a gente consegue resolver, tá certo? Então, dificilmente com um desgaste menor do que 1 milímetro, um bom escurecimento pode ser resolvido. Agora, tem que ver qual o nível de escurecimento. A depender do nível de escurecimento que você tem, pouquíssimo desgaste, ou às vezes nenhum desgaste é necessário para que você consiga resolver. Ou às vezes você faz até um clareamento antes, caso seja possível naquele caso. E aí a chance de resolução aumenta mais ainda. Então precisa ter esse planejamento adequado, tá ok? Qual é o jeito certo, então? Então, o jeito certo, que na maioria das vezes eu tenho visto clinicamente que vai funcionar e resolver o seu caso, ó, é o opaco com 0,3 milímetros de espessura, aplicar dentina cromatizada após e, deixa eu colocar aqui, ó, opaca e cromatizada após, certo? Isso aqui dá uma resolução muito interessante para os nossos casos e considerar qual opaco estou usando para aplicar corretamente. Então, se você tem um opaco muito branco, é diferente a maneira de aplicar daquele que é cromatizado, tá ok? Eu não gosto, não tenho muita experiência com opacos rosa. Tem gente que usa muito bem, tá? Então, é preciso que você use para saber direitinho, mas pode dar sim bom resultado. Vou mostrar a você aqui algumas fotografias interessantes de alguns testes de opacificadores que eu fiz. Olha só. Aqui são alguns dos opacificadores disponíveis aí no mercado. E aí nós temos aqui, ó, um opacificador rosa claro da Angelus, um rosa escuro. Depois você tem aqui o Opaque, tá, que é um opacificador totalmente branco, ó, ele aqui. Depois nós temos o Amaris High Opaque, que é um opacificador da Voco, está ele aqui. O Empress Direct Opaque, aquele que eu mostrei num caso para vocês, mostrei esse e mostrei esse, né? E aqui resinas de característica mais opaca, ó. Nós temos a WD da Z350, DW da Spectra, aqui nós temos a DA0 da Vitra, da FGM, e a Opalis OP, a opaca da Opalis, também aqui pra gente também. Então, agora eu quero que você veja, preste atenção nisso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Todos esses materiais que eu falei para vocês estão aqui. Essas são as 4 resinas. Observem que aqui nessas 4 resinas, todas elas eu consigo, com 0,3 milímetros de espessura, ver aquela faixa que está ali atrás. Ou seja, só a resina com 0,3 milímetros de espessura não consegue opacificar. Aqui nós temos o opacificador da Ivoclar, o Empress Direct Opaque, observe que conseguiu opacificar. Já o opacificador da Voco não conseguiu. Tá? Então, ele ainda continua vendo aquilo que está lá atrás, talvez até mais do que as próprias resinas que estão ali, né? Agora aqui eu tenho aquele opaco branco, que é o Opaque B6, o rosa escuro, rosa clara, que é uma mistura que eu fiz, mas o que interessa são esses dois. Vejam que os 3 opacificadores da Angelus conseguem ter uma resolução interessante. Agora, se você aplica esse rosa escuro, você escurece. Então, beleza, ele opacificou, mas ele continua escuro. Então não faz sentido a gente utilizar ele para os nossos processos restauradores normais. Isso pode servir para outra coisa, né? Ah, tem uma mancha muito branca e eu quero escurecer um pouquinho. Aí, beleza. Mas para as nossas finalidades restauradoras, para esse pensamento que estamos fazendo agora, não faz sentido. Beleza? Então agora eu quero voltar aqui e mostrar essa imagem. Essa é a imagem daqueles opacificadores, só que colorida. Observe que nós temos cores totalmente diferentes, né?
E na hora que eu passo eles para preto e branco, olha só a diferença de antes e depois, ó. Antes e depois. Prestem atenção aqui. Eu vou voltar, acho que essa imagem aqui vai ficar até melhor, ó. Olha agora na tela aí de vocês, vocês vão perceber o seguinte, ó. Vamos observar aqui que quem é muito branco, olha só, se eu olho ele no preto e branco ou no colorido, tá praticamente igual, tá idêntico, ó. Ó, olha aqui esse aqui que é o Empress Direct Opaque. Deixa eu voltar lá, ó. Olha só, muda, ficou branco. O que que significa? Poxa, ele é cromatizado, mas ele é bem branco. Por isso que em espessuras pequenas ele opacifica, tá certo? Então, esse é um resultado super interessante. Agora, olha só aqui o opacificador, o Amaris High Opaque. Olha só, ele tem uma cor cromatizada, mas ele fica escuro, né? Das resinas, aquela que se apresenta mais branca é essa daqui, ó. Essa é a DW da Spectra, né? Spectra Smart, então tem um resultado bem interessante. E também aqui em seguida, talvez aqui em seguida nós temos e também aqui em seguida nós temos a Z350 WD, né? Que é um resultado mais branco aqui. Mas vocês estão vendo que as resinas, elas têm essa dificuldade, né? Então por isso, da minha sugestão em você associar alguns desses opacificadores. E aí, sem dúvida que as duas indicações que eu tiro dessa turminha aqui para vocês é o Opaque B6 e o Empress Direct Opaque, tá ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica aí no coraçãozinho, dá um like aí e lembre-se de assinar o canal e também ativar o lembrete para que toda vez que a gente postar você receba a notificação e possa assistir aos nossos conteúdos regularmente. Valeu, até mais, a gente se vê.